Queridos, abram suas Bíblias. Obrigado. Em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 5 do capítulo 16. Atos, capítulo 15, de 36 ao versículo 5 do capítulo 16. O texto diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Santíssimo Deus, mais uma vez, reverentemente, suplicamos da Tua graça e misericórdia, que o Teu Santo Espírito limpe a nossa mente, esclareça o nosso entendimento e nos ilumine a fim de que possamos compreender de forma satisfatória a Tua palavra, para que de posse desse conhecimento possamos aplicar em nossas vidas. Oramos, certos, ó Deus, de que o Senhor ouve as nossas orações, pelos méritos de Cristo na cruz. E é somente no nome dele que oramos. Amém. Irmãos, então chegamos aí no final do capítulo 15 e entramos na segunda viagem missionária. É apenas a segunda, ainda tem a terceira viagem missionária, né? Então trabalhamos bastante o capítulo 15 nos últimos domingos e aprendemos bastante. Sobretudo no último domingo nós vimos as consequências daquela reunião, as consequências do concílio de Jerusalém. E como os irmãos da igreja de Antioquia da Síria receberam essas notícias, as decisões da igreja. E hoje veremos os efeitos na região da Síria e Cilícia, naquelas igrejas daquela região, bem como o alcance dessas notícias até a igreja da Galácia. Então, por isso que nós entramos aí um pouco mais no capítulo 16. Mas antes de continuarmos com os efeitos apresentados daquele concílio de Jerusalém, para quem não se lembra, nós temos uma decisão tomada pelo concílio, um documento escrito, e esse documento agora vai ser levado a todas as igrejas para que eles cumprissem. O teor do documento é que o gentio, ou seja, aquele que não era judeu, não precisava ser circuncidado para fazer parte da igreja, mas precisava se abster da lista que o próprio Lucas aqui apresenta para os irmãos.
se abster de relações sexuais ilícitas, ou seja, nada fora do casamento, se abster de sangue de animais e de sacrifícios, né, de carnes sacrificadas a ídolos, né? Então nós vimos que tem algumas orientações nessa carta. Paulo, mais alguns irmãos, juntamente com Silas, vai para essas igrejas e vai contando a decisão. E essa decisão aquece o coração dos irmãos, os irmãos se alegram, como está aí no versículo 31 do capítulo 15, né? Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, a igreja se alegrava cada dia mais pela graça derramada de Deus na vida dela, através da sua liderança. Mas antes de continuarmos aqui com os efeitos, nós somos apresentados a um problema que surge entre os missionários, uma divergência de opinião. É interessante observarmos que Lucas está Lucas que escreveu Atos, né? Que está descrevendo tudo o que aconteceu de forma detalhada, e a partir de um dado momento ele para falar algo que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Não sei se vocês se lembram, Paulo e Barnabé estão caminhando junto há muitos anos. Paulo e Barnabé é uma dupla de missionário eficaz. Paulo e Barnabé assumem um trabalho tão profícuo, tão profundo e tão maravilhoso, que o Evangelho vai avançando através das vidas deles, e Deus vai abençoando o trabalho deles, e as coisas vão se encaixando, não é? Mas chega aqui num dado momento que eles divergem. E isso é interessante, porque nós vamos perceber que mesmo quando a igreja cresce, mesmo quando a igreja está nascendo, nós temos pessoas divergindo em diversas questões. Daquilo que não é essencial para a fé, nós vamos ver os irmãos negociando, conversando, abrindo mão aqui, abrindo mão ali, para chegar num bom termo. Mas esses dois irmãos aqui brigaram feio. E qual foi o motivo? João vai ou João fica? João Marcos, ele vai ou fica? Ele continua com a gente nessa segunda empreitada, essa segunda viagem missionária, ou ele não vai com a gente? Esse era o assunto da discussão, certo? E uma triste história se inicia, e o fim de uma parceria que poderia ter dado frutos ainda mais abundantes. A parceria Paulo e Barnabé. A parceria que começa lá com o iniciante Paulo, observando e trabalhando juntamente com Barnabé. Lembra que a gente viu aquela transição entre... o texto vai citando o tempo todo Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aí, um dado momento, a narrativa muda e começa a citar Paulo em primeiro lugar, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Nós vimos que isso não é à toa. Lucas escreve isso para ressaltar o trabalho, o desenvolvimento que havia na vida desses dois homens de Deus. Mas a divergência surge, a divergência acontece e precisava ser trabalhada. E aqui eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a seguinte tese: quando nasce uma igreja, surgem os efeitos da queda. Quando nasce uma igreja, surgem os efeitos da queda. Quais são os efeitos da queda? Pecado, ira, falta de amor, falta de empatia, tudo aquilo que vai minando a força da igreja, vem através dessa brecha na armadura do crente, que é fruto da queda. Nós todos somos pecadores, todos fomos alcançados pela maldição do pecado, e essa maldição nos enfraqueceu, e todos nós somos suscetíveis a erros, não é? Então vamos ver aí, quando nasce uma igreja, surgem os efeitos da queda. Alguns efeitos podemos perceber neste caso. O primeiro deles é divisão, dissensão, separação entre os irmãos.
vamos ver, entender aí do que nós estamos falando efetivamente. Apesar de ser um texto curto e a mensagem clara, né, dos versos 36 até ali o verso 40, né, vamos tentar extrair algumas verdades para a gente refletir nessa noite. Verso 36, aliás. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. A proposta de Paulo é simples. Esses eventos aqui já haviam, alguns dizem, aproximadamente aí 5 anos já haviam se passado, não é? Desde que eles foram a primeira vez plantando igrejas, Antioquia da Síria, Síria e Cilícia, né? Então, nessa região eles plantaram várias igrejas. Nesse meio de plantação, de estabelecimento das igrejas, surge aquele problema que a gente já tratou. E Paulo diz assim: olha, agora vamos voltar pelo caminho, visitando os irmãos de todas as igrejas. Qual o intuito que Paulo queria fazer isso? Para que fosse a fé deles reforçada, para que ele, de repente, ajudasse os irmãos com algum problema que tinha ali, uma questão doutrinária, uma questão de liderança, uma questão espiritual, uma questão de prática, como a gente vê nas cartas, né? Paulo vai fazendo esse trabalho. Então, essa é a proposta de Paulo, uma nova visita aos irmãos das igrejas. Então, perceba, não é algo, assim, fácil de se fazer, tá bom? Porque a gente falando aqui pode parecer assim: Paulo veio lá do Brás até aqui visitando as igrejas, viu cada um dos irmãos, ficou um culto em cada igreja, depois ele voltou. Aqui nós estamos falando de anos de trabalho, de meses de dedicação, de reforço, de cuidado para com a pregação da palavra e a edificação dos irmãos. Então ele volta com todo o trabalho. E aqui nós vamos ter claramente algumas dificuldades. Primeira, como se faz isso se não for a partir do apoio da igreja local? Como que se faz isso se não for a partir de uma estratégia bem pensada, organizada, calculada? Como se faz isso se não for a partir de uma equipe? A gente já percebeu a importância da equipe missionária. Nós vimos isso aqui, não é? Nós vimos a importância de uma igreja bem estruturada, que pega um jovem que está interessado no campo missionário e faz assim: ó, pode ir, vai lá, que Deus te abençoe. Nesses anos ligados à liderança da Igreja Nacional, da Igreja Presbiteriana no Brasil como um todo, a gente ouve muitos casos de pessoas que tinham esse ardor missionário e simplesmente não ouviram a orientação e diziam: eu quero ir para o campo missionário, eu quero alcançar as almas. Não se preparou, chegou no campo missionário, foi arrebentou família, divorciou, os filhos não querem saber de igreja porque ele não se preparou. Desde aqui nós já percebemos que há um cuidado, um zelo. Nós vimos no capítulo 13, os versos 1 a 3, que a igreja pega os seus melhores pregadores, os líderes mais capazes, e envia para o campo missionário. Homens experientes, homens vividos, maduros, para ir, mas debaixo de jejum e oração. Se você for estudar um pouco mais as histórias missionárias mundiais, né, você vai ver que por trás de um missionário bem-sucedido, você tem toda uma estrutura, você tem uma igreja orando, você tem uma igreja cuidando dele em vários sentidos. No verso 1 do capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Paulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo. Lembra que eu falei? Barnabé e Saulo.
Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E logo na primeira missão, isso aqui é o contexto da primeira viagem missionária. Está iniciando a jornada aqui. Logo no primeiro momento ele se encontra com esse doido aqui do Elimas, o mágico, que dá todo aquele trabalho como a gente viu. Então, queridos, não é simplesmente assim, vamos fazer? Vamos para o Nepal, pregar o evangelho para o Nepal. Você fala nepalês? Você fala pelo menos inglês? Você conhece a cultura, você estudou a cultura, tem uma rede de apoio lá para você, ou você simplesmente está querendo pegar uma mochila e viajar pelaquela região? Quanto a isso, a gente não tem ressalvas. Se você quiser fazer isso, você faça, mas não diga que você é um missionário. Você quer viajar pela Europa, aí é outra coisa, não é? Então, nós percebemos, queridos, que há todo um zelo, um preparo, um peso que é colocado aqui sobre essa prática da viagem missionária. Então, nós encontramos Paulo já se preparando para essa segunda viagem missionária. Para isso, ele precisava contar com uma equipe. A igreja ele já tinha com ele, porque a gente vê aí no verso de número 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ele contava com o apoio dos irmãos, contava com o apoio da igreja, com as orações dos irmãos, com as orações da igreja, e tinha uma equipe com ele. Aí surge o problema, porque essa equipe até o momento era composta por Barnabé e Paulo, por Paulo e Barnabé agora. E Barnabé tem um primo que na primeira viagem deu trabalho. E agora Barnabé chega para Paulo e diz, Paulo, vamos levar João Marcos? Paulo diz, não, de forma nenhuma. Barnabé quer dar uma segunda chance para o seu primo, mas Paulo diz, não é justo que isso aconteça. Verso 37, e Barnabé queria levar também a João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Do que Paulo está falando? Volte aí no capítulo 13, verso 13. Primeira viagem missionária. João Marcos dá uma de covarde. Olha só. 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, aquele João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Abandonou a equipe. Simplesmente decidiu, vou voltar para Jerusalém. Os motivos nós não temos de forma muito clara, mas é fato que eles ficaram extremamente irritados com essa situação. Como assim voltar? Nós estamos no início da viagem, nós estamos aqui pregando numa região complexa, nós vamos chegar em breve a Antioquia, nós temos muitos desafios pela frente e você decide voltar. Estou, obviamente, aqui parafraseando o texto. E essa indignação agora é revelada aqui nesse versículo. Não é justo a gente levar ele, de forma nenhuma. Eles se afastaram desde a Panfilha, ou seja, faz tempo que ele abandonou a gente. Por que agora a gente vai levar ele? Aí o verso 39 revela os efeitos da queda. Verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Uma dupla incrível. Irmãos trabalhadores para o reino, assim, que estavam trazendo grandes benefícios para o reino. Muitas igrejas sendo pregadas, o evangelho avançando. E agora eles brigam. Queridos, o tal desavença aqui traz uma ideia, não é uma briguinha qualquer. Mas tal desavença é uma briga profunda. O bicho pegou, né? Teve briga feia, à luz do que a gente aprendeu agora há pouco na igreja de Antioquia. Verso 40. Verso 39 ainda.
Houve, então, entre eles desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eles brigam e brigam feio. Barnabé faz o quê? Ok, não vou com você, Paulo, vou para outro lugar. Ele pega João Marcos, seu primo, e vai para a cidade dele. Barnabé é natural de Chipre, lembra a música? Seu nome era Barnabé, natural de Chipre. Então Barnabé volta para aquela região, acompanhado do seu primo. E ali, que era sua terra natal, ele desenvolve o seu trabalho, visitando os irmãos e fazendo aquilo que o missionário deveria fazer. Por que Barnabé escolheu aquela cidade? A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele volta com seu primo para sua terra natal. E aqui nós temos estabelecido o rompimento, a triste história, triste fim da história de uma parceria de uma promissora que transformou vidas, simplesmente por uma divergência de ideias. Paulo, por outro lado, não sai sozinho. Olha o verso 40 que diz: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então Paulo agora não está mais com Barnabé, escolhe a Silas para caminhar com ele. Porque Silas, não sei se você lembra, Silas ou Silvano, a mesma pessoa, no capítulo 15, no início do capítulo 15, a gente vai ver que Silas, no verso 34 para ser exato, olha só, mas para seu bem a Silas permanecer ali, né? Silas sai de Jerusalém, vai para a igreja de Antioquia, ele chega lá, fala da carta, ensina os irmãos, ora com os irmãos amam a Silas. Silas é um grande líder, um líder promissor. Paulo fala assim, olha, é esse que eu quero, e vou trabalhar com ele. E Silas e Paulo agora vai para outra direção. É como se um fosse para um lado, e uma dupla fosse para um lado, e outra dupla fosse para o outro lado. E o verso 41 nos informa, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Qual era o plano dele? Confirmar as igrejas, visitar os irmãos. Só que ele queria ir com Barnabé, provavelmente chamaria Silas, mas Barnabé chama agora João Marcos, ele diz, não tem condições de trabalhar com esse cara, eu não quero andar com esse cara. A viagem missionária vai ficar por aqui, eu não vou trabalhar com ele. E ali termina aquela parceria maravilhosa. Pastor, o senhor falou bastante de comunhão no domingo passado, e que a carta trouxe grande comunhão. Como é que agora os caras, os portadores da carta, são os primeiros a brigar? Lembra que eu falei dos efeitos da queda? Lembra disso? Lembra que eu falei que quando nasce uma igreja, e de forma geral eu me refiro, né? Podem surgir problemas desse tipo. Podem. E vai acontecer. E aqui nós temos uma questão interessante para a gente refletir. Deus transforma aquilo de mal que a gente faz em bem. Enquanto a gente acha, muitas vezes em nossas orações, né? Ah, Deus me perdoe porque eu frustrei os teus planos. Não dá para frustrar os planos de Deus. Não dá para que os planos de Deus não avancem. Ele pega aquilo de ruim que a gente faz e transforma em bem. E aqui nós temos, mais uma vez, Deus fazendo isso. Porque antes tinha uma equipe missionária, agora tem 2. Antes eram 2, agora são 4. E mais à frente nós vamos ver que essa equipe missionária vai crescer ainda mais. Há alguns estudiosos que dizem que já tem gente aqui nesse meio, que não é citada, mas já tem. Não é? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso lá na frente, com uma informação muito importante, que a gente vai ver no domingo que vem, se Deus assim permitir. É adicionada aí outra pessoa muito importante. Mas a grande questão é essa, queridos. A segunda viagem missionária apresenta um grande crescimento da igreja. O evangelho vai avançando, a igreja vai crescendo, avançando, crescendo. Eles brigam, mas Deus usa o mal que eles fazem, transforma em bem, e a igreja vai avançando, avançando e avançando.
plano de Paulo, com todos os efeitos da queda sobre ele, que o evangelho avançasse. Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Então, agora, imagine o seguinte, Paulo, na ida, ele passa por Derbe, Listra e Icônio. É como se ele estivesse fazendo o caminho inverso, certo? Imagine o seguinte, você vai daqui vai lá para o Brás, e você pega a estação aqui no Itaim, Vila Mara, São Miguel, Emelino, certo? Da mesma forma, ele vem voltando, confirmando as igrejas. E ele chega aqui nesse primeiro local, e o texto nos diz que ele encontra um jovem discípulo chamado Timóteo. Jovem é por minha conta, pelas contas, né? Provavelmente fosse jovem de fato. Um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Aqui temos muitas informações para verificar do texto. Surge Timóteo. Quando nasce uma igreja, nós vemos os efeitos da queda. Quando nasce uma igreja, é preciso ser estratégico, usar da inteligência. E nós vemos aí algo difícil de discutir, porque foi alvo do grande assunto das cartas anteriores. Versículo de número 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Como assim, Paulo? Eu não estou entendendo. A briga lá era para não circuncidar. Vocês lembram disso? Uma briga toda lá, não é para circuncidar, não precisa de circuncisão. Para entrar na igreja, apenas creia em Jesus. Independente se você é gentil ou judeu, você não precisa ser circuncidado. Aí Paulo agora viaja, uns 5 anos depois, segunda viagem missionária, encontra um jovem mestiço, vamos dizer assim, né? O pai era grego, a mãe judia. Aqui já há um problema, porque o judeu não deveria se misturar com outros povos. É bem verdade que o judeu de Jerusalém, ele era mais firme na sua prática doutrinária. Os judeus já espalhados, chamados de judeus da diáspora, né, aqueles que fugiram com a grande perseguição, ele já era um judeu mais ou menos, ele quebrava alguns mandamentos, né? Ele já se envolvia em outras situações que ele não deveria se envolver, porque a sua fé judaica não lhe permitia. E aqui nos parece ser um caso desse. Nós temos uma mãe judia e um pai grego. E o verbo utilizado aqui no passado, né, demonstra que pode ser que esse pai já, inclusive, estivesse morto, porque ele não é citado, o nome dele não é falado. Nós vamos ver na carta a Timóteo depois citando o nome da mãe e da avó de Timóteo, mas não fala do pai, né? Mas a grande questão ali é que todos sabiam que Timóteo tinha essa mistura, não era um judeu puro, né? Então o que Paulo faz? Ok, Silas, é o seguinte, vamos juntar mais gente aqui à nossa equipe, vamos. Então, eu queria chamar Timóteo, porque Timóteo dava bom testemunho entre os irmãos. Timóteo é uma pessoa estratégica para os nossos planos de pregar o evangelho aqui, né? Então, ele junta. Mas, para que essa estratégia seja melhor ainda, nós precisamos resolver essa questão dessa descendência greco-judaica de Timóteo. Na verdade, essa seria uma boa saída, porque ele sendo gentil e grego, ele conhecia a cultura e facilitaria a nossa entrada. Ele sendo judeu, facilitaria a nossa entrada nos locais em que tinha judeu. Percebeu como Timóteo era estratégico? Você conhece alguém que conhece todo mundo? Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta no bairro? Às vezes até apelidado de vereador. E aí, fulano? E aí, tudo bem?
O cara entra no boteco, mesmo ele não bebendo, o cara entra na casa de um, entra na casa do outro, e conversa com um, conversa com o outro, e conhece todo mundo, porque ele mora no bairro há muito tempo ali e tal. Parece que Timóteo era uma ferramenta dessa. Obviamente eu estou aqui exagerando na questão da comparação, mas Timóteo era estratégico. Pessoas assim, dessas como eu citei, é muito bom. Sabe para quê? Para você levar o evangelho para as pessoas. É muito bom você estar perto dessas pessoas. É muito bom você ter contato com essa, porque ela conhece o José, a Maria, o João, e pode te levar dentro da casa dela. Aconteceu comigo várias vezes isso. E eu fico de olho quando eu vejo um Timóteo assim, sabe? Eu me aproximo, eu fico perto. Para se esse cara é estratégico, para me levar dentro da casa das pessoas. Existem muitos Timóteos dessa forma, não é? Que ajuda, que facilita. Enquanto uns são mais retraídos, ele entra aqui, entra ali, conhece um, conhece o outro e tal. E Paulo, sabendo dessa situação, com certeza, usa dessa ferramenta para que o evangelho avance. Mas tinha uma questão: Timóteo não era circuncidado. O que Paulo faz? Circuncida. O que você pensaria de Paulo nesse sentido? Cara, tu brigou pra caramba lá por causa desse negócio, agora tu vai circuncida o cara, você precisa se decidir, né? Será que Paulo estava perdido? Será que Paulo estava em dúvida? Paulo, assim, naquele período era um cara mais crente, mais firme, né? Agora ele estava ali, vamos deixar esse negócio para lá. Será que era isso? Obviamente que não. Nós temos aqui um servo de Deus, um grande missionário, um grande intelectual, o maior teólogo que já existiu na face da terra, deixando claro que era importantíssimo reconhecer o significado da circuncisão. E que era importantíssimo deixar claro que ela não tinha valor para a salvação. E que, portanto, naquele exato momento, para que o evangelho avançasse, de posse daquela carta, ele poderia muito bem circuncidar um jovem promissor, para que isso não fosse empecilho estrategicamente para alcançar outras pessoas. Percebeu que o problema de Paulo aqui não é dizer assim, olha, Timóteo, vamos circuncidar você porque você precisa para a sua salvação. Timóteo, nós vamos circuncidar você porque, assim, se os irmãos lá verem, pode ser que eles se escandalizem. Percebeu que muda o tom? Paulo entende que uma vez que não era necessária a circuncisão para a salvação, ele usa a circuncisão agora a seu favor, para entrar nos lugares e pregar o evangelho. Por quê? Olha aí o que o verso 3 diz. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, havia essa preocupação de Paulo. Olha só, a gente precisa alcançar aquele bando de hipócrita lá, certo? A gente precisa pregar para eles. A gente quer que eles sejam convertidos. A gente quer que eles ouçam a mensagem de salvação. Eles são fracos, porque eles se importam com esse negócio de circuncisão. Circuncisão não salva, teve o seu lugar na história e passou. Vamos fazer o seguinte, eu vou circuncidar você. Quando os irmãos perguntarem, você é circuncidado no meio judaico? Sim. Ok. Então continue falando. E ele pregava e as pessoas se convertiam. É isso que Paulo faz aqui. A igreja era fortalecida com as decisões do concílio e com o evangelho da graça que avançava. A circuncisão não era mais um empecilho, nem doutrinário, e agora nem prático, porque não ia impedir a estratégia missionária. É a mesma coisa que muitos de nós têm dificuldade, às vezes, de entender. Tem pessoas que amam criticar a religião dos outros. Tem pessoas que adoram atacar os outros através da sua fé. É isso que a gente faz? É isso que o Evangelho ensina a gente a fazer? Não.
a gente prega, a gente ensina. A gente não fica atacando a fé dos outros. A gente ataca a falsa religião. E mesmo assim, há momento para isso. Há a forma correta de fazer isso. Há uma forma bíblica de fazer isso. Há uma forma fiel à verdade que liberta, que cura, que salva, que transforma. A gente deixa, muitas vezes, de falar de Jesus, do quanto Jesus, como Jesus viveu aqui na terra, por que ele veio à terra, a sua morte aqui na terra, a sua ressurreição, a sua ascensão, para ficar discutindo aspectos A, B ou C de determinada religião. Onde foi que a gente aprendeu que religião salva alguém? Alguns que vão abraçar o seu espectro doutrinário de uma forma tão profunda, que ele acha que só ele e o grupo dele vai para o céu. A bem da verdade, somente aqueles que creem efetivamente em Cristo é que vão estar com ele naquele dia. A bem da verdade que o mundo está cheio de religiões falsas. Sim. E o nosso país é riquíssimo nisso. Mas sejamos estratégicos. Fale com a pessoa. Fale de Cristo. Fale o quanto que Deus fez na sua vida. O quanto que Cristo transformou a sua história. E deixe esse negócio de crítica e debate e briga de lado. Anuncie o Evangelho. Quando perguntado sobre a prática religiosa, você ensina. Através da Escritura, não o que você acha. Então, queridos, Paulo, de forma estratégica, inteligentíssimo, bíblico, espiritual, se utiliza de uma verdade que ele vai ensinar mais à frente. Fiz-me fraco para com os fracos. Se eu tenho um irmão que tem dificuldade com determinada prática, não é pecado, mas ele acha que é. No primeiro momento, o que eu faço? Eu evito, para não escandalizar o irmão, para demonstrar amor para com aquele irmão. Irmãos, a gente sabe da dificuldade que muitos de nós têm em estar em outros meios, e até mesmo no nosso meio de igrejas evangélicas que não são as nossas. Eu participo de um grupo que tem pastores, líderes, influencers, várias pessoas do Brasil todo, de várias igrejas, com um único propósito: combater a falsa religião no Brasil. E às vezes eu esqueço que a gente não está no meio presbiteriano lá, né? Aí alguém fala alguma coisa lá e fala: opa, aqui não é o berço presbiteriano, aqui é um grupo de irmãos em Cristo, que nós vamos nos encontrar no céu, mas que a gente diverge de batismo, diverge se deve emergir na água, se deve só jogar água na cabeça, ok, isso é periférico. Mas tem gente que odeia o outro irmão por conta dessas coisas. Como assim? Nós precisamos ser mais inteligentes nesse sentido. E a igreja vai avançando. Olha aí o verso número 4. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Olha só, o desdobramento aqui é o aumento de número. As pessoas vão crescer, a igreja vai crescendo, o evangelho vai avançando, e nasce uma outra igreja no bairro lá na frente, na cidade lá na frente, e daqui a pouco tem uma liderança estabelecida, e o trabalho vai crescendo, e traz um líder para trabalhar, e o trabalho vai crescendo, e a igreja vai avançando, e essa igreja começa um outro trabalho, e assim por diante. Era isso que estava acontecendo. Paulo não tinha tempo de ficar gastando com assuntos periféricos. Ele entendia que no momento de combater a heresia, ele fazia isso. A carta aos Romanos está aí, a carta aos Coríntios está aí para a gente ver. E todas as outras epístolas, inclusive uma que é o contexto efetivo desse texto aqui, a carta aos Gálatas. A região que ele chegou aqui no capítulo 16 é a região da igreja da Galácia.
Aqueles irmãos que vão dar um trabalho danado, e Paulo vai dizer para eles, mostrar para eles a importância dos frutos do Espírito, e tomar cuidado com os frutos da carne. Irmãos, conta-se a história que o primeiro pastor presbiteriano, brasileiro mesmo, o reverendo José Manuel da Conceição, após ser ordenado, porque ele já tinha uma formação anterior, uma boa formação anterior, herética, mas boa. Como é que a gente resolve isso, né? Dando ensino para ele, e chamaram ele era um exímio pregador. Ele saía pelo interior de São Paulo, Minas e Espírito Santo evangelizando, a pé, a cavalo. Quase morreu como indigente num quartinho escondido, numa fazenda no interior de São Paulo. Foi descoberto lá, quase que morre sem ninguém saber quem era ele e onde ele estava. Um homem reconheceu e disse, esse homem é um pregador do Evangelho, é o reverendo José Manuel da Conceição. E dali descobrimos que poucos meses depois ele faleceu. E pegaram esse homem e levaram ele para reuniões, que precisavam, reuniões de organização da igreja, à luz do concílio que nós vimos aqui. E mandaram ele para os Estados Unidos. E o texto relata que ele não suportava as reuniões, que ele queria sair da reunião, porque ele queria pregar o Evangelho pelo interior de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Tanto que ele ficou pouco tempo lá, pediu para voltar para o Brasil, e foi orientado, recebeu tudo que tinha que receber, e ele voltou. A primeira coisa que ele fez foi desfazer de tudo aquilo, e saiu pelo Brasil afora, e continuou pregando o Evangelho. O desejo dele era esse, a estratégia dele era esse. Ele montava em seu burro, em seu cavalo, e ia, e muitas vezes a pé. A igreja de Brotas, que está lá, a igreja centenária, conta da história em que ele passou lá, e de um amor abnegado, pregando nas cidades em que ele, durante muito tempo, com sua antiga religião, pregou a falsa esperança. E agora, convertido, transformado em Cristo, ele vem anunciando o Evangelho novamente por onde ele havia passado. Queridos, a organização e estrutura é muito boa, é muito bom, é muito boa a perspectiva de que você precisa trabalhar de forma organizada. Mas tem pessoas que não foram chamados para reuniões, tem pessoas que não suportam isso, e eu falo de forma positiva, porque tem uns que não suportam, porque não conseguem compartilhar sua opinião. Para ele está sempre certo, ele não consegue. Se ele participar de uma reunião de conselho, ele vai brigar, vai passar mal, vai querer sair, vai embora, por um único motivo, ele não consegue ser contrariado. E no nosso meio, é meio difícil, né? No meio presbiteriano, se você não consegue compartilhar da mensagem do outro, é melhor você procurar outra religião, porque você não vai encontrar, porque a gente sempre está discutindo, ouvindo um ao outro, desde os concílios menores até os maiores. Então, nós temos aí como resultado uma igreja que crescia, que avançava. Concluindo, queridos, você se lembra que eu terminei o sermão passado falando de duas vitórias dessa carta e daquele concílio. A primeira vitória dela foi a verdade, ao confirmar o Evangelho da graça somente. Não precisar de circuncisão, é somente a fé em Cristo. Judeu, gentio, não importa, somente a fé em Cristo. Então, essa foi a primeira verdade, a primeira vitória. E a segunda vitória foi o amor, preservando a comunhão entre os irmãos. Nós sabemos que os efeitos da queda estão sobre a igreja. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que nós vamos brigar entre nós sobre opinião. Mas nós precisamos aprender a divergir sem destruir o projeto que está acima de nós. O projeto é maior que nós. Por isso que a gente recua às vezes. Às vezes a gente está numa discussão acirrada, mas a questão ali é só vencer. É só dizer que a opinião está certa. E a esses é reservado o ostracismo, o esquecimento, porque ele não consegue compartilhar da sua opinião de forma
que, ok, talvez eu não esteja tão certo assim. Ou talvez eu esteja certo, mas tudo bem. Vamos caminhar juntamente com o que os irmãos estão falando para ver até onde a gente vai. E se acontece algo de errado, não é aquele primeiro dizer, eu te disse, eu falei. Não, ele simplesmente diz, irmãos, não deu certo, o que vocês acham agora da gente fazer assim, ou a gente fazer assado? Ou se deu certo, uau, vocês tinham razão, era isso mesmo. Compartilhar, dividir a opinião, usar de empatia uns para com os outros, ainda que arda no peito a vontade de estar certo. Pois aqui nós vimos o primeiro racha e aprendemos como uma divergência pode estragar os planos de uma igreja. Aplicando para nós hoje, por exemplo, rachas numa igreja pequena como a nossa pode destruir a nossa igreja muito fácil. Muito fácil. Igrejas grandes entram e saem pessoas todos os anos, dezenas de pessoas entram e saem todos os anos. Os especialistas em trabalho de plantação de igreja dizem que uma igreja saudável, ela deixa seus membros irem naturalmente, tanto quanto a porta da frente é aberta naturalmente, né? Por quê? Porque isso é normal, o ser humano é assim. Não é normal, não é natural, mas o ser humano é assim, ele gosta de divergir, ele tem a sua opinião, e Deus os fez assim. Como é que agora esse homem aqui, um tal de Paulo, está brigando porque não queria caminhar com um irmão? Divergências, queridos, pode atrapalhar o trabalho de uma igreja. Mesmo Deus abençoando o trabalho das duas equipes, precisamos refletir sobre o fato de não concordarem. Mas deu tudo certo, porque Deus transformou o mal em bem. Opa, não vá por aí, não usa esse princípio. O que deveria ter acontecido é eles entrarem num acordo, se acertar, pelo bem do reino, e o evangelho avançar. Isso que deveria ter acontecido. Mas o que acontece? Não é isso. Eles brigam e se separam. Esse mesmo apóstolo Paulo que disse para duas irmãs lá na frente, Filipenses 4, se não me engano, rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente. Acho que se Sintique e Evódia ouvissem essa história aqui de Paulo, ia dizer, Paulo, é fácil falar, né? Você brigou com o João Marcos lá atrás, obviamente, né? Brincadeiras à parte, Paulo também era ser humano. Paulo também errou, diversas vezes, não é? Às vezes a gente tende a beatificar, santificar os personagens bíblicos num patamar que a Bíblia não diz que eles estão. Eles estão todos no mesmo patamar que eu e você. Não são melhores. Não há nenhum ser elevado melhor do que eu e você, que a Bíblia narra aqui. Certo? E antes que você pense assim, mas e Jesus? Jesus é outra história. Jesus é Deus. Às vezes precisamos ser estratégicos para pregar o Evangelho. Deus nos deu inteligência, queridos. Usemos em prol do reino. Vamos baixar a crista. Vamos recuar. Soltar as armas, muitas vezes. Respirar fundo. Por quê? Porque tem algo maior em jogo. Já pensou você ser responsável por destruição de uma igreja? Às vezes não, né? Tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Unida. E eu sempre fiquei curioso, né, com aquilo, né? Porque os outros não são unidas, só ela é unida. E eu descobri na história da igreja que essa igreja se uniu com outra igreja para formar essa igreja. Daí é chamada Igreja Presbiteriana Unida. Tem muitas, né? Só em São Paulo tem umas 3 ou 4. Mas eu descobri da história dessa igreja que elas se uniram por causa de um racha. Os irmãos brigaram na igreja A, brigaram com a igreja B, e juntaram e formaram a igreja C. Tem algo de errado. E detalhe, né? Se não houver arrependimento, Deus não abençoa. Começou errado, sérios problemas terá daqui para frente. Se somos maduros, devemos abrir mão de questões periféricas, para que o reino avance
e deixemos de lado uma mente obtusa, fechada, que não ouve conselhos. Quem é casado aí sabe, né? Está sempre certo, sempre certo, sempre certo. O marido está sempre certo. E aí a mulher, o resultado disso vai ser divórcio. Sempre assim. Não tem concordância, não tem dar o braço a torcer. Mas sempre sou eu que dou o braço a torcer. E o outro fala a mesma coisa. Resultado disso se não dá o braço a torcer, o que acontece com o braço? Quebra. O relacionamento quebra, gera divórcio. E aí não tem solução. Algumas aplicações. Queridos irmãos, pensem concordemente, pensem profundamente nessas verdades. Às vezes é preciso recuar de nossas opiniões, a fim de que o amor entre nos corações dos irmãos e permaneça, a fim de que o ambiente na igreja seja um ambiente que haja discussões, divergências. Pensar concordemente não é pensar todo mundo igualzinho, robozinho, que legal, temos todos a mesma opinião. Não é isso. Mas é você entender que na diversidade de opiniões precisa haver unidade. O amadurecimento não acontece da noite para o dia. Mas o normal é que ele venha com o tempo, mas precisa vir. Se você está 20, 30 anos numa situação e não muda, você precisa rever a sua prática. Usemos de misericórdia e evitemos esforços para fazer o bem no meio da igreja, para que haja empatia, simpatia, para que haja amor verdadeiro, olho no olho, que diz, ok, eu não concordo com você. Essa situação, esse assunto me irrita, eu não gosto disso, mas o que a gente pode fazer para resolver isso? E tem que ter disposição. E por último, sabe Paulo? Sabe João Marcos? O Paulo, cansado já da sua jornada, já naquela caminhada mais lenta, olha o que ele escreve na segunda carta a Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Sabe aquele Marcos lá que ele não queria andar? Paulo agora diz que ele é útil para o ministério. Eles resolveram as pendências dele. Paulo agora está pedindo para que levassem João Marcos até ele, porque ele se tornou útil. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Faça tudo, queridos, que tiver ao seu alcance para resolver os problemas com seus irmãos. Peça ajuda a mim, ao conselho, a irmãos mais experientes. Tome cuidado com aquele, é isso mesmo, essa pessoa é sempre assim. Isso não é um bom conselho. Vem cá, vamos nos juntar aqui e conversar sobre isso. E passa-se horas e perde-se o medo da maledicência, de fomentar a maldade entre os irmãos. E o resultado disso que é? Divisão, dissensão, brigas, separações. Peça ajuda a fim de resolver, para que Deus seja glorificado e que o reino avance. Ele sim é mais importante. Deus, o Senhor Jesus Cristo e o seu reino avançando. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.